Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Você é o nosso convidado especial nessa belíssima tarde de sábado e obrigada por sintonizar na Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. E estamos crescendo, meus queridos ouvintes, a cada dia crescemos mais, porque você faz parte da grande família e fazemos tudo com muito carinho para você. Hoje é 8 de abril de 2023, 14 horas em Guaçucê, e já está começando o programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E hoje nós trazemos como tema para você, meus irmãos, a liturgia da Semana Santa. Hoje é sábado de Aleluia, sábado santo. E hoje a celebração principal é a Vigília Pascal e é importantíssimo você participar. Se você não sabe o significado de cada coisa na liturgia de hoje, que é dividida em 4 partes, você vai aprender aqui no programa Conhecendo a Igreja. Desde já o nosso muito obrigada pela sua participação e que Deus possa nos proteger e nos guiar nessa bela tarde de sábado. Invocamos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Não saia daí, continue em sintonia, porque está chegando o José Rodrigues dando continuidade ao programa com esse tema maravilhoso de hoje. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema a liturgia da Semana Santa. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino e da comunidade Canção Nova. O texto do padre Mário Maroelo. Então, meus amados irmãos, nós vamos hoje conversar um pouco sobre a beleza litúrgica desta semana, a Semana Santa, que é o ápice do ano litúrgico para nós cristãos católicos. Então, meus amados irmãos, na Semana Santa a Igreja celebra os sagrados mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor, encarnado para, no martírio da cruz e na vitória sobre a morte, dar a todos os homens a graça da salvação. Então, a Semana Santa, meus amados irmãos, começa com o Domingo de Ramos e lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pelos judeus. Então, a Igreja recorda os louvores da multidão proclamando: Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Lá em Lucas 19:38 e Mateus 21:9. Com este gesto manifestamos nossa fé em Jesus Cristo, Rei e Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vamos hoje fazer um passeio belíssimo por esta liturgia, conhecer um pouco mais a simbologia, tudo o que nos faz lembrar. Então, o que é que nos recorda a igreja? Então, na Quinta-feira Santa, celebramos a instituição da Eucaristia. Neste dia, cada bispo reúne o seu clero e celebra a missa da renovação do sacerdócio, pois neste dia Jesus instituiu o sacerdócio católico e a Sagrada Eucaristia. É feita também a bênção dos sagrados óleos com a bênção conjunta dos 3 óleos litúrgicos, o óleo do batismo, da crisma e da unção dos enfermos. Então, o motivo deve-se ao fato de ser este último dia em que se celebra a missa antes da vigília pascal. Na igreja primitiva, o batismo, a crisma e a primeira Eucaristia acontecia só na vigília pascal.
Então são abençoados os seguintes óleos: o óleo do crisma, uma mistura de óleo e bálsamo, significando a plenitude do Espírito Santo, revelando que o cristão deve irradiar o bom perfume de Cristo. É usado no sacramento da confirmação, o crisma, para viver como adulto na fé. Este óleo é usado também no sacramento do sacerdócio da ordem. No sacramento da ordem. A cor que representa esse óleo é o branco ouro. Então, óleo dos catecúmenos. Catecúmenos são os que se preparam para receber o batismo. Este óleo significa a libertação do mal, a força de Deus que penetra no catecúmeno, o liberta e prepara para o nascimento pela água e pelo Espírito. Sua cor é vermelha. Óleo dos enfermos. É usado no sacramento dos enfermos. Este óleo significa a força do Espírito de Deus para a aprovação da doença, para o fortalecimento da pessoa, para enfrentar a dor e inclusive a morte. Se for vontade de Deus, sua cor é roxa. A instituição da Eucaristia e cerimônia do lava-pés. Então, com a missa da Ceia do Senhor, celebrada na tarde ou noite da Quinta-feira Santa, a Igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e comemora a última ceia. É uma instituição da Sagrada Eucaristia, onde Jesus, na noite em que foi traído, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e os entregou para os apóstolos, para que os tomasse, mandando-lhes também oferecer os seus sucessores. A instituição do sacerdócio, fazei isto em memória de mim. Com essas palavras o Senhor instituiu o sacerdócio católico e deu-lhes poder para celebrar a Eucaristia. Durante a missa ocorre a cerimônia do lava-pés, que lembra o gesto de Jesus na última ceia, quando lavou os pés dos seus apóstolos. É um gesto de humildade e de santidade, um exemplo para os discípulos e para toda a igreja. Eu vim para servir. No final da missa faz-se a chamada procissão do traslado do Santíssimo Sacramento ao altar-mor da igreja, para uma capela onde se tem o costume de fazer a adoração do Santíssimo durante toda a noite. Após a missa, o altar é desnudado. Ele é símbolo do Cristo aniquilado, despojado, flagelado e morto por nossos pecados. Então vai-se a Sexta-feira Santa, celebra-se a paixão e morte de Jesus Cristo, dia de silêncio, jejum e oração e de profundo respeito diante da morte do Senhor. Não se deve trabalhar, se divertir, etc. Às 15 horas, horário em que Jesus foi morto, é celebrada a principal cerimônia do dia, a Paixão do Senhor. Ela consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração da cruz e comunhão eucarística. Não adoramos a cruz como um objeto de madeira, mas adoramos o Cristo pregado na cruz. Depois deste momento não há mais comunhão eucarística até que seja realizada a celebração da Páscoa, no Sábado Santo. Tem-se o ofício das trevas. Em alguns lugares é realizado este ofício. É um conjunto de leituras, lamentações, salmos e preces penitenciais. O nome surgiu por causa da forma que se utilizava antigamente para celebrar o ritual. A igreja fica às escuras, tendo somente um candelabro triangular, com velas acesas, que se apagam aos poucos durante a cerimônia. Sermão das 7 palavras é facultativo. Lembra as 7 últimas palavras de Jesus no Calvário antes de sua morte. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Em verdade te digo,
hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Tenho sede. Meu Deus, por que me abandonaste? Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Neste dia não se celebra a Santa Missa. À noite as paróquias fazem encenações da paixão de Jesus Cristo, com o sermão da descida da cruz e em seguida a procissão do enterro, levando o esquife com a imagem do Senhor morto. No sábado santo, o sábado de Aleluia, a principal celebração é a vigília pascal. Inicia-se na noite do sábado santo, em memória da noite santa da ressurreição gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. É a chamada a mãe de todas as santas vigílias, porque a igreja mantém-se de vigília à espera da vitória do Senhor sobre a morte. 5 elementos compõem a liturgia da vigília pascal: a bênção do fogo novo e do círio pascal, a proclamação da Páscoa, que é o canto de júbilo, anunciando a ressurreição do Senhor, a liturgia da palavra, que é uma série de leituras sobre a história da salvação, a renovação das promessas do batismo e, por fim, a liturgia eucarística. E o domingo de Páscoa. A palavra Páscoa vem do hebreu Pesach, que significa passagem. Era vivamente comemorada pelos judeus do Antigo Testamento. Condenado à morte na cruz e sepultado, Jesus ressuscitou 3 dias após, num domingo, logo depois da Páscoa judaica. A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto central e mais importante da fé cristã. Através da sua ressurreição, Jesus prova que a morte não é o fim e que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O temor dos discípulos em razão da morte de Jesus na sexta-feira transforma-se em esperança e júbilo. É a partir deste momento que eles adquirem força para continuar anunciando a mensagem do Senhor. São celebradas missas festivas durante todo o domingo. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui de uma maneira bem resumida, toda esta celebração da Semana Santa. E vamos entrar um pouco mais detalhadamente no Sábado Santo e na simbologia completa do Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa. Então, meus amados irmãos, esta beleza de celebração litúrgica, se prestarmos bem atenção e formos nos aprofundando em todo o rito, desde o Domingo de Ramos, a celebração na Quinta-feira Santa, na sexta-feira, no sábado, hoje, que é belíssima, esta celebração que vai contar toda a história do povo judeu de uma forma resumida por meio das leituras e dos salmos, é de encantar, é de encher os olhos de alegria, meus amados irmãos. É de uma beleza ímpar e que muitas vezes passa despercebido, como muitas vezes passou despercebido do meu deleite, da minha compreensão, mas que já faz alguns anos que Deus me deu esta graça de apreciar a beleza litúrgica da Semana Santa. Então, a Páscoa do Senhor, segundo uma antiquíssima tradição, esta é a noite de vigília em honra do Senhor. Êxodo 2, versículo 12, Êxodo 12, versículo 42. Os fiéis, tal como recomenda o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 35 e 36, devem assemelhar-se aos criados que, com as lâmpadas acesas nas mãos, esperam o retorno de seu Senhor, para que, quando esse chegar, os encontre velando e os convide a sentar à sua mesa.
A noite pascal tem, como toda celebração litúrgica, duas partes centrais. A palavra nesta celebração, as leituras são muito mais numerosas, 9 ao invés das 2 ou 3 habituais. O sacramento, esta noite, depois do caminho quaresmal e do catecumenato, celebra-se antes da Eucaristia os sacramentos da iniciação cristã, o batismo e a crisma. Assim, os dois momentos centrais se revestem de um acento especial. Proclama-se na palavra a salvação que Deus oferece à humanidade, atingindo o ápice com o anúncio da ressurreição do Senhor. E logo celebra-se sacramentalmente essa mesma salvação com os sacramentos do batismo, da crisma e da Eucaristia. A isso tudo também antecede um especial rito de entrada, constando do rito da luz que brilha em meio à noite e o pregão pascal, lírico e solene. Todos esses elementos especiais da vigília querem ressaltar o conteúdo fundamental da noite, a Páscoa do Senhor, a sua passagem da morte à vida, a oração do início das leituras do Novo Testamento invoca a Deus que ilumina essa noite santa com a glória da ressurreição do Senhor. Nesta noite, com mais razão que em nenhum outro momento, a Igreja louva a Deus porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Prefácio 1 de Páscoa. Então, meus amados irmãos, a beleza litúrgica da celebração do Sábado Santo, da Vigília Pascal, é ímpar, é indescritível a alegria de participar deste momento. É onde nós renovamos as promessas batismais. Porém, a Páscoa de Cristo é também a nossa Páscoa. Na morte de Cristo, nossa morte foi vencida e em sua ressurreição ressuscitamos todos. Prefácio 2 de Páscoa. A comunidade cristã se sente integrada, contemporânea da passagem de Cristo por meio da morte à vida. Ela mesma renasce e goza na nova vida que nasce destes sacramentos pascais. Oração sobre as ofertas da vigília. Pelo batismo, se submerge com Cristo e em sua Páscoa, pela confirmação, recebe também ela o Espírito da vida e na Eucaristia participa do corpo e sangue de Cristo como memorial de sua morte e ressurreição. Os textos, orações, cantos apontam para essa gozosa experiência da Igreja, unida ao seu Senhor, centralizada nos sacramentos pascais. Essa é a melhor chave para a espiritualidade cristã, que deve centralizar-se mais que na contemplação das dores de Jesus. A espiritualidade da Sexta-feira Santa é a mais fácil de assimilar, na comunhão com o ressuscitado dentre os mortos. Cristo ressuscitando venceu a morte. Esse é, na verdade, o dia que o Senhor fez para nós, o fundamento de nossa fé, a experiência decisiva de que a Igreja, como esposa unida ao esposo, recorda e vive cada ano, renovando sua comunhão com Ele, na palavra e nos sacramentos desta noite. Então, meus amados irmãos, nós iniciamos a Semana Santa no Domingo de Ramos, onde Jesus é aclamado Rei, né, e bendito, né, pelo povo judeu, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Então,
a Quinta-feira Santa, onde Jesus vai celebrar a Páscoa com os discípulos, instituindo assim a Eucaristia e o sacerdócio. A Sexta-feira Santa, onde nós vamos meditar a morte de Jesus, todo o seu flagelo, todo o lamento de dor do Cristo, que nos redime por meio de sua morte, nos eleva à condição de filhos de Deus. E o Sábado Santo, onde nós vamos fazer memória de toda a história do povo de Deus, desde a sua libertação do Egito, chamado de Abraão, bem antes disso, né, a libertação do povo do Egito, da escravidão, e as leituras do Novo Testamento, a beleza litúrgica da celebração do Sábado Santo, da Vigília Pascal e do Domingo de Páscoa, né, a celebração da Páscoa do Senhor. É assim uma semana riquíssima na sua simbologia, na sua liturgia, que nós podemos aprender muito sobre a nossa fé, sobre a beleza da celebração eucarística, de todo o rito, dos diversos ritos que nós vemos durante esta semana, né? O altar sendo despido na Quinta-feira Santa para ser novamente vestido, colocado tudo de novo no sábado, na celebração, né? A beleza de ver o altar sendo enfeitado é emocionante, meus amados irmãos. Eu queria que cada um sentisse a emoção dessa celebração que nós celebramos na Vigília Pascal. É encantador, meus amados irmãos. Tempo de um pequeno intervalo e já retornamos. Já retornamos, meus amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo. Tempo de beber uma água, ouvir uma música. E como estávamos falando da beleza litúrgica desta semana, já falamos um pouco sobre o Domingo de Ramos, a celebração da Quinta-feira Santa, a celebração da Paixão do Senhor na sexta-feira, a adoração da Santa Cruz, e estamos falando um pouco da beleza da celebração da Vigília Pascal do Sábado Santo. Então, a luz de Cristo, o fogo novo é abençoado em silêncio, depois se toma parte do carvão, abençoado e colocado no turíbulo. Então se coloca o incenso e se incensa o fogo 3 vezes. Mediante este rito singelo, a Igreja reconhece a dignidade da criação que o Senhor resgata. A cera é sua vez. Resulta agora uma criatura renovada. Devolver-se-á ao círio o sagrado papel de significar ante os olhos do mundo a glória de Cristo ressuscitado. Por isso, em primeiro lugar, se grava a cruz no círio. A cruz de Cristo devolve a cada coisa seu sentido. Por isso, o cânon romano diz: por ele, Cristo, segues criando todos os bens, os santificas, os enche de vida, os abençoa e reparte entre nós. Ao gravar na cruz as letras gregas Alfa e Ômega e as cifras do ano em curso, o celebrante proclama: Cristo ontem e hoje, princípio e fim, Alfa e Ômega. Dele é o tempo e a eternidade, a ele a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Assim expressa com gestos e palavras toda a doutrina do Império de Cristo sobre o cosmo, exposta em São Paulo. Nada escapa da redenção do Senhor, e tudo, homens, coisas e tempo, estão sob sua potestade. O círio é decorado com grãos de incenso,
que, segundo uma tradição muito antiga, passaram a significar simbolicamente as 5 chagas de Cristo. Por tuas chagas santas e gloriosas nos proteja e nos guarde, Jesus Cristo, nosso Senhor. Termina o celebrante acendendo o fogo novo, dizendo: a luz de Cristo que ressuscita glorioso, dissipe as trevas do coração e do espírito. Após acender o círio que representa a Cristo, a coluna de fogo e de luz que nos guia através das trevas e nos indica o caminho à terra prometida, avança a procissão dos ministros, enquanto a comunidade acende as suas velas no círio, recém-aceso. Se escuta cantar 3 vezes: Luz de Cristo. Essas experiências devem ser vividas com uma alma de criança singela, porém vibrante, para estarem em condições de entrar na mentalidade da Igreja, neste momento de júbilo. O mundo conhece demasiadamente bem as trevas que envolvem a sua terra em desgraça e tormento. Porém, nesta hora pode-se dizer que sua desventura atraiu a misericórdia e que o Senhor quer invadir a toda a realidade com torrentes de sua luz. O pregão pascal ou exultet, esse hino de louvor em primeiro lugar, anuncia a todos a alegria da Páscoa, a alegria do céu, da terra, da igreja, da Assembleia dos Cristãos. Essa alegria procede da vitória de Cristo sobre as trevas. Logo se proclama a grande ação de graças. Seu tema é a história da salvação resumida pelo poema. Uma terceira parte consiste em uma oração pela paz, pela Igreja, por suas autoridades e seus fiéis, pelos governantes das nações, para que todos cheguem à pátria celeste. A liturgia da palavra. Nessa noite, a comunidade cristã se detém mais que o usual na proclamação da palavra. Tanto o Antigo como o Novo Testamento falam de Cristo e iluminam a história da salvação e o sentido dos sacramentos pascais. Há um diálogo entre Deus que se dirige ao seu povo e o povo que lhe responde com os salmos e as orações. Há leituras da vigília têm uma coerência e um rito entre elas. A melhor chave é a que nos deu o próprio Cristo. E começando por Moisés e por todos os profetas, os interpretou aos discípulos de Emaús em todas as escrituras o que a ele dizia respeito. Lucas capítulo 24, versículo 27. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver na primeira leitura Gênesis capítulo 1, versículos de 1, 2 e capítulo 2. Ou capítulo 1, versículo 1, 26, 31. Viu Deus que tudo o que tinha feito era bom. A segunda leitura também em Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 18. O sacrifício de Abraão, nosso pai na fé. A terceira leitura, Êxodo capítulo 14, versículo 15 e capítulo 14, 1. Os israelitas cruzaram o Mar Vermelho. Quarta leitura, Isaías capítulo 54, versículos de 5 a 14. Com a misericórdia eterna te ama o Senhor, teu Redentor. A quinta leitura, Isaías 55, versículos de 1 a 11. Vinde a mim e vivereis, firmarei convosco uma aliança perpétua. Sexta leitura, Baruque, capítulo 3, versículos de 9 a 15. Caminhai na claridade do resplendor do Senhor.
Sétima leitura, Ezequiel, capítulo 36, versículos 16 e 28. Derramarei sobre vós uma água pura e vos darei um coração novo. É importante destacar esta passagem ao Novo Testamento. O missal indica neste momento diversos símbolos, tais como a decoração do altar, luzes, flores, o canto do glória e a aclamação do aleluia antes do evangelho. Então, meus amados irmãos, é de uma beleza que não tem como mensurar, só participando para entender. Também se ilumina de maneira mais plena a igreja, já que durante as leituras do Antigo Testamento deve estar iluminada de maneira discreta. Sobretudo o Evangelho, tomado de um dos 3 sinóticos, de acordo com o ciclo, é o que deve destacar-se leituras do Novo Testamento. A primeira leitura é Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 11. Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. O Evangelho vai variar de acordo com o ciclo A, o ano litúrgico, A, B, C. No A, é Mateus capítulo 28, versículos de 1 a 10. Ressuscitou e vos precede em Galileia. No B, é Marcos capítulo 16, versículos de 1 a 17. Jesus de Nazaré, o que foi crucificado, ressuscitou. E Lucas capítulo 24, no ano C, versículos de 1 a 12. Então, no ano C, Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. Porque buscam entre os mortos ao que está vivo. A liturgia batismal a noite de Páscoa, é o momento no qual tem mais sentido celebrar os sacramentos da iniciação cristã, depois de um caminho pelo catecumenato. O símbolo da água, a imersão, o banho, busca-se a expressão sacramental de como uma pessoa se incorpora a Cristo na sua passagem da morte à vida. Como diz o missal, se é que se trata de adultos, essa noite é quando tem pleno sentido que, além do batismo, também se celebre a confirmação, para que o neófito se integre plenamente à comunidade eucarística. O sacerdote que preside nesta noite tem a faculdade de conferir também a confirmação para fazer visível a unidade dos sacramentos da iniciação. A celebração consta dos seguintes elementos: a ladainha dos santos, de acordo com a sugestão do missal. A bênção da água trata-se, sobretudo, de bendizer a Deus por tudo o que fez por meio da água ao longo da história da salvação, desde a criação e a passagem pelo Mar Vermelho até o batismo de Jesus no Jordão, implorando-lhe que hoje também este sinal atualize o espírito de vida sobre os batizados. O batismo é a confirmação segundo os seus próprios rituais, a renovação das promessas batismais, se não se realizou na celebração do batismo. Trata-se de que todos participem conscientemente, tanto na renúncia como na profissão de fé. O sinal da aspersão com um canto batismal, como recordação plástica do próprio batismo. Esse sinal pode se repetir todos os domingos do tempo pascal, ao início da Eucaristia, a oração universal ou oração dos fiéis, que é o exercício por parte da comunidade do seu sacerdócio batismal, intercedendo perante Deus por toda a humanidade. A Eucaristia, celebração eucarística, é o ápice da noite pascal, é a Eucaristia central de todo o ano, mais importante do que a do Natal ou Quinta-feira Santa. Cristo, o Senhor ressuscitado, nos faz participar do seu corpo e do seu sangue,
como memorial da sua Páscoa, é o ponto mais importante da celebração. Então, meus amados irmãos, aí nós vemos esta belíssima liturgia. Vamos agora à simbologia, os símbolos que nós vemos durante toda essa semana, né? O domingo de Ramos dá início à Semana Santa, como já vimos, e lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pelos judeus. A igreja recorda os louvores da multidão, cobrindo os caminhos para a passagem de Jesus com ramos e matos, proclamando hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Com esse gesto, portando ramos durante a procissão, os cristãos de hoje manifestam sua fé em Jesus Cristo, Rei e Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí o Domingo de Ramos, de maneira resumida, mais uma vez, para que possamos, de uma maneira ímpar, incorporar toda a beleza litúrgica desta semana. A Quinta-feira Santa, ou celebramos a instituição do sacramento da Eucaristia. Jesus, desejoso de estar aos homens, de deixar aos homens um sinal da sua presença antes de morrer, instituiu a Eucaristia. Na Quinta-feira Santa destacamos dois grandes acontecimentos, que é a bênção dos santos óleos. Não se sabe com precisão como e quando teve início a bênção conjunta dos três óleos litúrgicos. Fora de Roma, esta bênção acontecia em outros dias, como no domingo de Ramos ou no sábado de Aleluia. O motivo de se fixar tal celebração na Quinta-feira Santa deve-se ao fato de ser este o último dia em que se celebra a missa antes da vigília pascal. São abençoados os seguintes óleos: o óleo do crisma, dos catecúmenos e o óleo dos enfermos. E é o segundo ato, a instituição da Eucaristia e cerimônia do lava-pés, com a missa da ceia do Senhor celebrada na tarde de quinta-feira. A Igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e comemora a última ceia, na qual Jesus Cristo, na noite em que vai ser entregue, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho e os entregou para os apóstolos, para que os tomassem, mandando-lhes também oferecer aos seus sucessores. Uma Sexta-feira Santa celebra-se a paixão e morte de Jesus Cristo. O silêncio, o jejum e a oração devem marcar este dia. O Sábado Santo, a Vigília Pascal, inicia-se na noite do Sábado Santo em memória da noite santa da ressurreição gloriosa do Senhor Jesus Cristo. É a chamada a mãe de todas as santas vigílias, porque a Igreja mantém-se de vigília à espera da vitória do Senhor sobre a morte. 5 elementos compõem a liturgia da vigília pascal: a bênção do fogo novo e do círio pascal, a proclamação da Páscoa, que é um canto de júbilo anunciando a ressurreição do Senhor, a liturgia da palavra, que é uma série de leituras sobre a história da salvação, a renovação das promessas do batismo e, por fim, a liturgia eucarística. E o domingo de Páscoa, meus amados irmãos, nós vamos ver a palavra da Páscoa vem do hebreu pesê, que significa passagem. Era vivamente comemorada pelos judeus do Antigo Testamento. Moisés conduziu o povo hebreu para fora do Egito, onde era escravo. Chegando às margens do Mar Vermelho, os judeus, perseguidos pelos exércitos do faraó, teriam de atravessá-lo às pressas. Guiado por Deus, Moisés levantou seu bastão e as ondas se abriram, formando 2 paredes de água que ladeavam um corredor enxuto. Então, a data da Páscoa, a fixação das festas móveis decorre do cálculo que estabelece o domingo de Páscoa.
de cada ano. Assim, a Páscoa deve ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que segue o equinócio da primavera no hemisfério norte. Se esse dia decorrer depois do dia 21 de abril, a Páscoa será celebrada no domingo anterior. Se, porém, a lua cheia acontecer no dia 21 de março, sendo domingo, será celebrada de 25 de abril. A Páscoa não acontecerá nem antes de 22 de março, nem depois de 25 de abril. Conhecendo-se a data da Páscoa, conheceremos as das outras festas móveis, o cordeiro que os israelitas sacrificavam no templo no primeiro dia da Páscoa, como memorial da libertação do Egito, na qual o sangue do cordeiro foi o sinal que livrou os seus primogênitos. Este cordeiro era degolado no templo. Os sacerdotes derramavam seu sangue junto ao altar e a carne era comida na ceia pascal. Aquele cordeiro prefigurava a Cristo, ao qual Paulo chama nossa Páscoa. Então, meus amados irmãos, nós vimos aí toda a beleza litúrgica deste tempo. E o evangelho de hoje, sábado santo, é Mateus, do ciclo A, Mateus capítulo 28, versículos de 1 a 10. Vamos à leitura. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, com a leitura deste Santo Evangelho, que celebramos a celebração da Vigília Pascal, do Sábado Santo. Este Evangelho que este ano é de Mateus, e que a beleza desta semana, a beleza da liturgia, o ápice do nosso ano litúrgico, depois de passarmos 40 dias da Quaresma em oração, em jejum, em penitência, chegamos à alegria da ressurreição, da Vigília Pascal, do Sábado Santo, e amanhã, domingo, a grande celebração da Páscoa do Senhor Jesus. É nesta alegria da salvação que nos é ofertada por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo que nós rezamos uma Ave Maria,
pela Igreja, por nós, Igreja, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso bispo Geraldo, pelo nosso pároco, Padre José Evanilson, e por todo o povo de Deus. Estava a Ave Maria pedindo a intercessão dos santos, da nossa Mãe Santíssima, por cada um de nós, para que o Espírito Santo possa arrancar as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos realmente ver a beleza do sacrifício de Cristo, a dor no Calvário, mas também a alegria da ressurreição, do Cristo ressuscitado, de uma maneira completa, ímpar, meus amados irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso programa e eu quero agradecer o carinho da sintonia. Que Deus possa abençoar a todos com muita saúde, muita paz e que Ele possa estar olhando com todo carinho para nossas famílias, para os nossos filhos, né? Amanhã é domingo, dia do Senhor, domingo de Páscoa, e que Ele possa estar verdadeiramente ressuscitando no coração de todos nós, fazendo de nós pessoas melhores, né? Que a gente possa estar abrindo nosso coração ao perdão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.